Bom dia, pastor Marcos Vinícius, bom dia aos demais irmãos que estão também nos assistindo nessa manhã, né, quase chegando aqui às 11 horas da manhã, né, chuva também abençoada na presença de Deus. Queria agradecer a Deus por todas essas chuvas, né, que Deus está proporcionando para a nossa terra aqui no Ceará. Deus abençoe a todos, os irmãos aí das congregações, das igrejas, nossos pastores, enfim, todos aqueles que nos acompanham nessa manhã. Amém, meu pastor? Pode ir? Amém. Sem demora, né, a gente já vai ver um texto bíblico, né, para a gente refletir nessa manhã. Queria que os irmãos que estão nos acompanhando, a gente vai estar lendo um texto que está em Romanos, capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, que fala o seguinte, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenham um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Amém? Então a gente vai estar vendo, né, alguns direcionamentos que Deus tem nos dado através desse texto. E primeiro eu queria dizer para todos os irmãos que estão nos assistindo e também nos ouvindo, que todos nós fomos criados em ambientes diferentes, em lares diferentes, com pais diferentes e, em muitos casos, até em uma religião diferente da que temos hoje. E nesse primeiro momento em que tivemos essa primeira formação, digamos, de caráter, ou de ideias, ou de conceitos, ou de uma forma de prestar culto a Deus ou a algum Deus, a gente foi criando um conceito e padrões que nos guiaram por determinados caminhos e que a gente acreditava ser o melhor, né? Ser um caminho que era melhor a gente seguir. Então, todo ser humano, para ele escolher algo, ele vê ideias e caminhos e opções, e sempre ele vai escolher o que ele entende que para ele é melhor naquele momento, embora não sendo melhor. Mas a gente segue, né, esses direcionamentos. E todos nós seguimos por caminhos que a gente entendia que era o melhor, ou que muitas vezes a gente aprendeu só aquele e a gente só tinha essa opção. O problema é que quem disse que estávamos realmente corretos e que a gente andava por caminhos que agradariam o coração de Deus ou que traziam benefícios para nós mesmos? Quem foi que nos afirmou isso com certeza? No livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, diz o seguinte: há caminhos que parece certo ao homem, mas no final dele conduz à morte. Então, tem certos caminhos que a gente segue, que são caminhos que em primeiro momento agrada o nosso coração, mas no final dele é caminho de morte. O problema é que muitas vezes era o único caminho que a gente conhecia para seguir. O apóstolo Paulo diz também em Romanos que o salário do pecado é a morte, ou seja, o ganho que a gente ganha seguindo o caminho do pecado, da desobediência, um caminho que nós mesmos nos projetamos em seguir, sem um direcionamento de Deus, é um caminho que nos leva para a morte, né? Então, a gente precisa ter
é certeza de qual caminho a gente está andando, que vai ser melhor para a gente. Mas quem é que vai nos dar essa certeza? São as tradições que nós adquirimos dos nossos antepassados, são os conselhos das pessoas que seguem esse caminho, mas eles se basearam em quê? Então, existem interrogações que a gente precisa aplicar no nosso coração para a gente ter uma ideia, né, da onde a gente vai pisar, do caminho que a gente vai trilhar. E muitos desses caminhos e dessas escolhas que nós mesmos decidimos aplicar na nossa vida, nos trouxeram vários males, né, várias dificuldades. Mas até esses males que encontramos nesses caminhos, eu vejo como um ato de misericórdia de Deus. Isso nos faz buscar outros métodos para determinar situações que estão erradas na nossa vida, né? Digamos que a gente tenha uma enfermidade que seja grave e que no futuro vai nos levar à morte. Só que essa enfermidade, ela não gera dor, ela não sinaliza, ela está ali, né, como que tivesse adormecida, mas ela vai se propagando ali internamente sem gerar nenhum efeito. Você não sente dor, você não sente calafrios. Então você vai tratar dessa enfermidade. As doenças que mais matam são as silenciosas, né? Agora a gente teve um caso, né, um dos nossos irmãos que tinha um tumor no cérebro e que ninguém sabia, nem ele mesmo tinha ideia que tinha. E aí ele começou a adormecer o braço, depois embargar a voz, aí foi fazer uns exames, tumor no cérebro. Se o braço dele não tivesse adormecido e a voz não tivesse sido embargada, ele tivesse dificuldade de falar, ele ia fazer exame para saber se tinha. Ele teria a opção de retirar o tumor sem ter ideia que existia? Não. Então, essas situações de dificuldades nesses caminhos que a gente está trilhando, ela revela que Deus se preocupa com a gente, que Deus, né, permite que um sinalizador sinalize e diga assim: olha, está errado, cuidado. Esse suposto sofrimento, dificuldade, ele pode, né, se tornar maior. Então, até as dificuldades que a gente tem nesses caminhos que nós mesmos decidimos andar fora do direcionamento de Deus, é um ato de misericórdia do Senhor. Jesus vem com uma proposta para as pessoas que estão aprisionadas em suas próprias prisões, em seus próprios caminhos. Jesus tem uma proposta para isso. Em João 8,32, ele diz assim: e conhecerão a verdade vos libertará. Então a proposta é essa, é uma proposta de liberdade, porque esses caminhos, eles nos aprisionam com uma falsa sensação de satisfação. Só que essa satisfação, essa alegria é momentânea. É como eu já vi em vários casos de alcoólatras, né, que param de beber, e após eles pararem da sua farra, né, de uma semana, ou de 15, ou de um mês mesmo, na sua farra de bebedice, vem a ressaca. E aí a proposta do inimigo é: toma outra que passa. Bebe uma dose ou um copo de cachaça, que esse efeito da tua farra passa. A proposta é essa. Mas a proposta de Jesus é uma proposta muito mais eficaz, porque você tomando uma após a outra, no caso do alcoólatra, ele nunca vai deixar de beber. Ele nunca vai deixar de andar por esse caminho, ele nunca vai se libertar dessa prisão. A proposta de Jesus é: vocês me conhecendo, eu sendo a verdade, e aplicando essa verdade na vida de vocês, vocês vão ser libertos. Vocês vão trilhar por outro caminho.
Nesse contexto de João 8,32, certo? Os judeus estavam presos e não conseguiam ver as suas cadeias. E diziam: nós nunca fomos escravos de ninguém. A gente precisa se libertar de quê? Então, um dos problemas nosso, muitas vezes, não é só de andar no caminho que a gente decidiu andar por nossa própria conta. É não reconhecer que a gente está errado. É não reconhecer que esse caminho vai nos levar ao mal. Vai nos levar a um futuro de morte. E a gente sempre tem argumentos, né, que justificam a nossa caminhada por esse caminho. Era o que os fariseus faziam. A gente nunca foi escravo de ninguém. Vamos se libertar de quê? Aí Jesus disse: aquele que pratica o pecado, ele é escravo do pecado. Então, se o pecado gera morte, e nós praticamos um pecado que vai nos matar e não conseguimos deixar de fazer ele, de praticar ele, então ele nos domina. É como se, né, a gente soubesse que uma substância venenosa gerasse uma morte para nós, né? Aí a gente tomasse ela em uma substância menor, que ela não vai matar instantaneamente na mesma hora, mas daqui a 1 ano a gente morre. Eu tomo um de cada dia. Então o caminho do pecado é um declívio que a gente não consegue ver que a gente está desanivelado. A gente vai descendo de uma forma que a gente pensa que é plana, porque os efeitos, eles não são muitas vezes momentâneos, os efeitos colaterais. Agora, há uns meses atrás, eu levei a minha esposa no médico, que ela tem problemas de diabetes, o pastor Marcos Vinícius sabe, e todos os médicos que eu já levei ela, que não foi só um, foi vários, ele diz assim: olha, você toma a medicação para controlar a glicemia e faz a dieta e alguma parte de exercício físico. Aí a gente começa seguindo as instruções do profissional na medicina. Toma a medicação, faz a dieta e exercício físico. Aí você controla, você consegue ter uma qualidade de vida como qualquer outra pessoa que não tenha esse problema. Só que aí quando chega uma determinada situação na caminhada, aí você pensa que você está bom. Aí você quebra a dieta, né? Come ali um pãozinho, um carioquinha ali não fazer propaganda não, na melhor padaria de Tapipoca. E aí não teve efeito colateral nenhum, foi só em 1 ano. Só que aí depois você come 2, depois você come 3, e aí você vai deixando o arroz integral, né? Vai deixando o café sem açúcar, tomando com açúcar, e você daqui a pouco você está nos velhos hábitos novamente. E os efeitos colaterais, eles não vêm de imediato. O problema não é você praticar um pecado em ano, é você permanecer praticando o mesmo pecado, cavando um buraco no mesmo canto. O poço vai ficando profundo, é pecando na mesma área. Pastor, o senhor é crente, só não peca, mas peca, irmãos. Só que os pecados na minha vida, eles não são com constância. Eu não sou escravo em uma determinada prática do pecado, porque Jesus me libertou. Então a gente erra em alguns momentos, pede perdão e não pratica mais aquele. Era isso que Jesus estava dizendo aos fariseus: todo aquele que comete o mesmo pecado, ele é escravo dessa prática do pecado. O cara não consegue se libertar da pornografia constantemente. Isso não quer dizer que você liga a sua televisão, tem uma mulher ali seminua, você vai evitar de ter uma primeira vista dela, não.
Agora, quando você fixa os olhos, né, aplica o seu coração naquela determinada área do pecado, começa a alimentar aquilo aí, meu irmão, o negócio está complicado. Então, são desses caminhos que o apóstolo Paulo, né, quer que a gente liberte. A pessoa de Jesus também falou em João 8:32. Vocês precisam conhecer a verdade para se libertar da escravidão, para ser livres. Essa é a proposta de Cristo. E aí você pensa, não, eu frequentando uma igreja que é cristã, eu estou liberto. Eu estava falando para o menino que me trouxe aqui, pastor. Tem muita gente na igreja de Cristo, no meio do corpo de Cristo, que ele não é parte desse corpo. Então, porque você está na igreja de Cristo, né, na igreja cristã, não quer dizer que você é um cristão. E essa palavra, ela não está sendo lançada no geral. Eu estou tentando aqui confrontar você, para você olhar para você nessa manhã e dizer: quem eu sou? Como é que a minha vida está? Né? A gente tende em ter uma visão panorâmica externa, mas Jesus quer que a gente olhe para o nosso interior. Como é que está a minha vida? E aí o apóstolo Paulo, no texto que foi lido de Romanos 12, ele diz: olha, portanto, irmãos, eu rogo vocês, pela misericórdia de Deus, que se ofereça sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha, vocês precisam ter esse templo, ser esse templo do Espírito Santo. Vocês precisam, né, se apresentar como sacrifício. Sacrifício é algo de valor. O que a gente está oferecendo para Deus? Como é que está a nossa vida? O apóstolo Paulo diz: olha, santo, sacrifício, certo? Ele tem de ser santo e agradável. Esse é o culto racional de vocês. É uma questão de entendimento. Tem muita gente que se envolve na igreja com questões emocionais e espirituais, mas de racionalidade não tem nada. Ele rola, ele pula, né? Não estou desmerecendo os moveres que o Espírito Santo faz na igreja. Eu creio no batismo com o Espírito Santo, creio nas profecias, creio no falar em línguas, eu creio nos moveres que às vezes Deus tem que dar uma chacoalhada. Mas se a nossa vida não mudou, meu irmão, nós saímos do mover e continuamos a mesma pessoa, tem alguma coisa errada. Talvez o mover do Espírito Santo não esteja sendo suficiente. E Jesus é suficiente sobre a nossa vida, amém, irmãos? A gente não pode anular essa suficiência de Deus e do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então, se a gente está participando de tudo isso, está falando em línguas estranhas, está, né, no mover, no reteté ali, e a nossa vida, irmãos, está continuando a mesma, tem alguma coisa errada. E o errado talvez não seja a igreja, o errado talvez não seja seu líder, não seja seus presbíteros ou líder de departamento. Tem alguma coisa errada com você. No versículo 2, o apóstolo Paulo diz: não se moldem ao padrão desse mundo, mas transformai-se pela renovação da sua mente. Certo? E essa renovação de mente, ela precisa ser renovada na nossa vida. Por quê? Porque a gente criou um paradigma na nossa mente como funcionam as coisas. Já falei outra vez aqui, né? O meu pai nunca botou comida no prato, porque o pai dele não colocava. Então ele criou um padrão funcional de como funcionaria a questão da logística no horário do almoço. A mulher precisa colocar a comida do marido, né? E eu já coloco. Eu mudei, porque às vezes a minha mãe vai colocar e diz: colocou demais, não era para colocar farofa. Então não tem como ela ter uma revelação do tanto que ele quer ou do que ele quer naquele momento, né? Mas ele acha que precisa ser desse jeito. Então eu estou trazendo só esse exemplo para vocês, que para nós a gente precisa seguir esse padrão que o apóstolo Paulo está tentando colocar na nossa vida. Olha, o mundo tem esse padrão. Eu não quero que vocês se moldem a ele. Eu quero que vocês se transformem, tenham uma renovação de mente. Vocês mudem velhos hábitos.
Então, que velhos hábitos seria esse? A gente precisa, queridos, conhecer a palavra de Deus para aplicar essa renovação de mente e essa mudança de hábito na nossa vida. Agora, nessa semana, nesse mês, a gente fez uma reunião com os nossos líderes da igreja, pastor, e a gente pegou toda a liderança. Não, a gente pegou só os presbíteros e os diáconos, líder de departamento não. E aí eu dei uma palavra para eles, e uma das palavras que a gente deu para eles foi sobre a fidelidade com o dízimo. Eu disse, olha, vocês precisam ser fiel. Por quê? Porque a igreja, ela crê que a gente precisa ser dizimista. Então, se a igreja crê e a gente chamou vocês para fazer parte desse quadro de obreiros, vocês precisam crer também. Certo? E se por acaso alguém não for dizimista, aí eu vou precisar conversar no sentido de duas linhas de pensamento. A primeira, você não é por quê? Porque você não consegue. Você é preso a esse ponto. Se for isso, a gente tolera. A gente ora com você, a gente fica conversando com você, a gente lhe ajuda no sentido de dar esse fortalecimento para um dia você se tornar e deixar de ser escravo do dinheiro. Agora, se o problema for porque você não concorda, aí não dá para você ser líder dessa igreja, porque você vai remar contra a maré. E aí, quando foi com uma semana depois, um dos nossos presbíteros me chamou, veio lá em casa conversar, de pastor, eu concordo, né? Mas eu não consigo. Eu não consigo fazer isso, né? E aí eu disse, irmão, tem coisas na palavra de Deus que eu faço, não é porque eu gosto de fazer, é porque a palavra de Deus me instrui a fazer. Então, pastor Marcos Vinícius e os irmãos que estão nos ouvindo, eu acho muito mais positivo você fazer uma coisa para Deus sem vontade do que com vontade. Sabe por quê? Porque quando você faz sem vontade, você está declarando ali, eu confio plenamente nessa palavra de Deus e renuncio o meu eu para fazer a vontade de Deus. Então, a gente fazer as coisas de Deus porque a gente tem vontade, isso aí qualquer pessoa faz. A gente faz, irmãos, e escolhe fazer no nosso dia a dia o que a gente gosta. Agora, fazer as coisas de Deus sem vontade, só porque a palavra de Deus manda a gente fazer, meu irmão, isso aí é uma renúncia. Você está renunciando à sua carne, o seu desejo, porque você creu plenamente na palavra do Senhor. Isso é uma renovação de mente. Por que é que eu não vou pecar? É porque eu não tenho vontade? Não tenho. Eu não peco porque eu confio na palavra de Deus. É só por isso, irmãos. Então, a gente precisa ter essa renovação de mente. Desaprender certas coisas que a gente aprendeu que são erradas. E agora, reaprender coisas que a palavra de Deus nos ensina. A gente precisa ter esse desprendimento, aprender novos conceitos, andar por novos caminhos, guiados por Cristo. Precisamos aplicar isso na nossa vida. Muitas vezes, a gente quer aplicar até experiências que a gente teve no passado e que a gente entende que é boa para a nossa vida. Mas será que era mesmo? E os resultados, tanto negativamente na vida de pessoas que seguem um caminho, o seu próprio caminho, como positivamente, a gente precisa entender que tudo existe um processo, né? Só voltando aqui para o ponto da minha esposa, da Albaniza, né? Que ela desandou aí na sua dieta, e aí a diabetes subiu aí mais de 400, quase 500. A gente foi para a UPA, conseguiu baixar para 200 e pouco, o máximo que conseguiu. E aí eu conversando com ela, como eu acompanho ela nas consultas,
eu não sendo médico, mas eu vou ouvindo, você vai sabendo mais ou menos qual é a linha a seguir, né? E eu dizendo para ela disse, filha, eu preciso de um médico, né? Não tem endocrinologista por aqui. Nesses dias era num período de feriados, no final de agosto, que era a festa do município, a gente não conseguiu. E aí a gente precisa ir para Fortaleza. Eu disse assim, filha, tu acha que o médico vai falar o quê? Quando nós chegar lá. Aí ela disse assim, eu acho que ele vai modificar a medicação, passar a dieta e o exercício físico, que era a mesma coisa já. Então, a gente já sabe, irmãos, o que não fazer, entendeu? O problema é que muitas vezes a gente espera ouvir de alguém. A gente não quer aceitar a nossa realidade. E esse não aceitar é um problema que nos leva para o fundo do poço. Aí a gente foi na médica, né? A médica olhou, a gente fez os exames. Aí estava lá em cima, ela disse, olha, eu vou passar o remédio. E não vai baixar assim de uma hora para outra não. A mesma velocidade que ela subiu é a mesma que ela vai descer, você cumprindo essas regras. Olha aí. Aí eu vou passar uma medicação mais forte. Você vai cumprir a dieta mesma, que a nutricionista já tinha passado, e o exercício físico. Se você tomar o remédio e não cumprir a dieta e o exercício físico, daqui a uns dias o remédio não vai servir mais. Aí vai para a insulina. Aí eu passo a insulina, você não faz a dieta, o exercício físico, a insulina não serve mais. Aí você morre. Simples assim. E o pai dela morreu com 62 anos de diabetes. Foi. Entendeu? E aí a gente fica brincando. A gente tem uma dieta, um caminho para seguir, para a gente viver bem nessa terra e passar o resto da eternidade com Cristo. Não sei nem se a eternidade tem resto, porque é eternidade, né? Passar a eternidade com Cristo, vou corrigir. A eternidade não tem fim, não tem como ter resto, né, pastor? Então, a gente tem esse direcionamento, mas a gente precisa seguir. O Lucas até pregou uma mensagem agora, o meu filho mais velho. O nosso Google é a Bíblia. Hoje tudo que a gente precisa, né, procura resposta no Google. A nossa é a Bíblia. E aí, irmãos, a gente precisa aplicar isso na nossa vida. Jesus é o nosso médico dos médicos, ele diz, né, que os que estão sãos não precisam de médico, ou seja, quem não precisa segue a sua própria vida. Mas os que se consideram enfermos, ele está lá para receber, só que ele tem além de um remédio para amenizar a dor momentânea, ele tem uma dieta para aplicar na nossa vida. É isso aqui. Você precisa seguir essa linha. Mas o problema é que às vezes a gente não quer. Pastor, o senhor já conversou com uma pessoa que você vai dar uma orientação a ele? Você sabe que ele não sabe de nada, mas ele pensa que sabe de tudo. Não tem gente? Ele está numa vida totalmente destruída. Você vai tentar ajudar ele. Não, já sei, mano. Você sabe, mas não faz. A gente precisa entender que na nossa vida, irmão, pode ter áreas que precisam de reparo, precisa de uma assistência técnica. A gente precisa reconhecer isso. Todos nós precisamos, certo? A gente precisa de Cristo para nos auxiliar. O Espírito Santo vai nos dando direção e a gente precisa corrigir, meu irmão. Precisa corrigir, né? O apóstolo Paulo diz que a gente só pode compreender essas coisas e experimentar essa boa e agradável
e a perfeita vontade de Deus se a gente seguir essas orientações. Desde que a gente lê, diz: olha, vocês vão experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para a nossa vida não é só um bem-estar na nossa vida, é que a gente precisa seguir esse caminho para aproveitar esse bem-estar, essa redução de problemas. É que nem uma vinha que precisa ser cuidada, uma plantação aqui na nossa região de milho e feijão que precisa ser capinada, né? Limpa. A gente precisa matar os insetos que atrapalham aquela plantação. Você precisa tirar as ervas daninhas, né? Que estão crescendo e desnutrindo a plantação. Jesus quer fazer isso na nossa vida, quer nos ensinar a fazer isso, certo? Mas para isso a gente precisa entender, né? E se enquadrar nesse padrão desse caminho. Graças a Deus, pastor Marcos, lá na minha casa, toda casa, né? Toda casa, em todo canto, ele tem regras, ou positivas ou negativas, mas todo mundo funciona debaixo de regras de padrão funcional, né? Por exemplo, lá no meu pai, quando nós éramos solteiros, eu e os meus irmãos, tinha um horário de chegar em casa, era 10 horas. Ele dizia: chegar depois das 10 não entra. Então a gente precisava cumprir essa regra e chegar no horário certo, com outras regras, né? Ou se era positivo ou negativo, ninguém sabe, mas eram as regras do dono da casa. Então quem morasse lá e vivesse debaixo dessa autoridade que era ele, precisava submeter às regras que ele tinha estipulado. Aí na minha casa tem regras também, né? Não nesse nível, mas todos nós estipulamos regras. E aí, por um tempo, né, eu levei minha sogra para morar lá, que ela estava enferma. E aí começou a andar outras pessoas lá em casa para visitar ela, né? Era filho, era nora, era neto, eram amigos. E aí a casa, por um tempo, começou a ficar meio bagunçada lá em casa. E meu irmão tinha confusão, por cima de confusão, fofoca, era briga, era não sei o quê. E a maioria desse problema estava saindo lá de dentro, de uma casa que antes não tinha. Aí eu disse: espera aí, filha, tá errado. Essa casa precisa ter regras. E o dono da casa é eu. Então, o pessoal que estão vindo para cá, que estão gerando problema, a gente precisa conversar com eles. A gente continua amigo, continua amando, continua ajudando no que a gente puder, mas se quiser estar dentro desse espaço aqui, é um espaço que eles têm de se submeter às nossas regras. Quando eu for lá para a casa deles, aí eu me submeto às regras da casa deles. Por exemplo, um dos meus cunhados, ele não queria fazer isso. Ele é um cara muito respeitador. Ele gosta de beber. Ele bebe assim, que nem o mundo chama socialmente, né? Ele vai almoçar, pega uma cerveja e bebe. E ele mora em São Paulo. Todo final de ano ele vinha com a família dele. E ele ficava na casa da mãe dele, antes da mãe dele morar lá em casa. E aí lá o dia todo uma cerveja do lado ali, na hora do almoço, na hora da janta, qualquer hora, né, que ele achasse por bem. E aí ele é muito meu amigo e ele é dos irmãos mais próximos da minha esposa, na questão da idade. E aí ela é muito apaixonada por ele. E ele é um cara espetacular, gente boa mesmo. Apesar de eu não beber e nem querer que ele bebesse, entendeu? Mas ele é um cara muito respeitador. Quando ele vem com a família, a gente vai pra praia junto, né? Almoça junto, ele bebe a cerveja dele na mesma mesa, sem se alterar, ninguém nem percebe que ele tá bebendo. E eu lá com o meu refrigerante de boa. E aí agora a mãe dele estava morando lá em casa. E a gente fez uma ceia de Natal. E ele vinha. A preocupação da Albaniza era: filho, a gente vai deixar o meu irmão beber aqui dentro da nossa casa. Olha aí. Eu disse: não, filho, ele é muito meu amigo, mas aqui eu não aceito.
Se ele quiser ir lá na calçada, comprar uma, né, lá fora, e beber, depois subir para participar da ceia, ele faz. Mas na minha casa, não dá. Eu não tenho problema nenhum com a bebida dele. Ele só não pode beber aqui. Porque esse espaço é um espaço sagrado. Quando eu for para a casa dele, se ele quiser fazer um pagode lá, uma festa, ele faz. Eu não vou chegar na casa do cara e dizer assim, vamos fazer um culto aqui. O cara sem ser crente. Não posso. Sem a permissão. A não ser que ele permita. Entendeu? Mas eu não posso chegar na casa do cara dando as minhas regras na casa. Não, é assim. E aí só pra gente finalizar, esse caminho que Jesus quer que a gente siga, ele tem regras. E essas regras, elas não foram estipuladas por nós. Foi por ele. E o impressionante é que essas regras, elas que tem nesse caminho de Jesus, elas não geram um bem-estar para Jesus. Jesus não fica bem por causa disso. Ele já é bem, ele já é bom. Não altera a bondade de Deus e nem diminui. Mas a nossa sim. As regras do caminho que Jesus quer que a gente siga, ela é para beneficiar a própria pessoa que vai caminhar. Ele só está preocupado com a gente, não com ele. E só para finalizar a minha fala, pastor, né, a gente tem vivido assim um momento muito bom como igreja ali no deserto, graças a Deus por isso. Tudo é Deus que permite, né? Nessa parte de crescimento, de comunhão, de formação de novos líderes, assim, muito bom mesmo, graças a Deus por isso. E aí, um dia, um irmão de outra igreja, que é muito meu amigo, estava aniversariando, e disse, pastor, passa lá na minha casa, rapaz, é meu aniversário, eu queria que tu fosse lá, né, se alegrar comigo, e orar também, né, por mim, nesse dia. Ele é um cara, meu amigo. Eu disse, irmão, é no mesmo dia de nosso culto, de doutrina, e aí eu estou escalado para esse dia, mas vamos fazer o seguinte, tem problema eu passar lá depois do culto? Aí ele disse, não tem problema não, a gente vai fazer um jantarzinho lá, né? Vai ser tarde mesmo, terminou o culto 9 horas, pertinho, você passa lá, de boa, a gente conversa um pouquinho. E aí eu passei lá, e aí quando eu cheguei lá, tinha outros irmãos de outra igreja, da igreja que eles congregam, né, que é amigo dele também. E um desses é meu amigo, ele é co-pastor dessa igreja, lá no deserto também. Cara espetacular, um crente, gente boa, meu amigo. Aí ele disse, rapaz, pastor, mas que bênção, né? A igreja de vocês lá tá bem, tá crescendo, muita gente, né? Que bom que você tá bem. Ele disse desse jeito, né? Aí eu fui, deu um ponto. Espera aí, irmão. Eu não tô bem porque a igreja está crescendo. Eu estou bem porque Cristo está na minha vida. Eu fico feliz porque a igreja está crescendo. Mas se Deus não tivesse permitido que a igreja estivesse crescendo nesse momento, mesmo assim eu estava bem. Porque o meu bem-estar, ele não depende dos resultados, de números. Ele depende de Jesus. Eu passei um bom tempo lá em São Joaquim. Em 2 anos e meio nós recebemos uma visita. Nós fazíamos culto às vezes para uma pessoa. E eu estava bem com Deus. Lógico que eu queria que a igreja crescesse, mas o meu bem-estar não dependia disso. Entendeu? E aí Deus quer que a gente esteja bem, independente da circunstância, certo? E aí, meu irmão, era mais ou menos isso que eu tinha para transmitir para meus irmãos nessa manhã. Espero que Deus tenha falado ao coração de todos os irmãos, né? Deus abençoe a cada um de verdade, né? Eu espero que a gente saia daqui melhor. A intenção não é identificar pecados na vida dos irmãos para incriminar, mas identificar para corrigir. Eu acho isso positivo. A gente identificar para corrigir, né? Lógico, com misericórdia, com amor, né? Com paz, a gente identifica para corrigir. E eu espero que o irmão, né, que ouviu nessa manhã, identifique algumas áreas que precisam ser corrigidas para o próprio bem-estar seu. É isso que Deus quer.
ok? Então Deus abençoe, agradeço a oportunidade. Pastor, deixa eu mandar só um abraço pro meu cunhado que tá aniversariando hoje. Na hora. Né? Queria mandar um abraço aí pro nosso amigo, irmão e cunhado Dedé Carioca, tá ficando mais velho hoje. Deus abençoe aí o meu irmão, Deus abençoe a sua vida, a sua família, seu trabalho, enfim, né? Toda sorte de bênçãos sobre você em nome de Jesus. Pastor Paulo.